Olá, magnífico dia, magnífica segunda-feira. Sejam bem-vindas a mais um A Luz das Escrituras, onde a gente se abastece da clareza da palavra do Pai, para que a cada dia nós seguimos a nossa jornada, compreendendo Sua palavra, guardando no nosso coração e principalmente praticando, vivendo de acordo com o que Ele tem para cada uma de nós. Fizemos o nosso estudo às 5 da manhã. A cada dia é bênção sobre bênção, graça sobre graça. Quando nós caminhamos de acordo com o que Ele tem para nós, respeitando os seus mandamentos e sendo canal de bênção, Seguindo o que Jesus nos ensina, praticando, vivendo pela palavra do Pai, nós somos canais de bênção, nós somos abençoadas, nós nos tornamos pessoas melhores todos os dias, porque é isso que a gente busca, a transformação positiva, uma jornada de fato nos caminhos do Pai. Se você não faz parte desse grupo que vem crescendo a cada dia, se conecta comigo, chama aí no inbox, vamos conversar e vem fazer parte desse grupo que só cresce a cada dia. Cresce em clareza, cresce em direcionamento, cresce em destravar emocional. A partir do momento que você compreende quem você é e para que você serve, só te resta trilhar na direção correta e acessar o melhor que Deus tem para você. No nosso estudo de agora, ou à luz das Escrituras de hoje, a gente vai falar sobre a transformação que Deus e Sua palavra fazem na vida daqueles que se devolvem para Ele, na vida daqueles que vivem pelos princípios da palavra. Então vamos entender como a cada estudo eu faço uma leitura que eu tiro da internet, e se essa leitura queimar no seu coração e você quiser estudar mais sobre isso, é só me pedir aqui em inbox que eu te envio o link para você meditar mais na palavra e assim crescer de acordo com a vontade dele. Então vamos lá. A transformação é essencial na vida do ser humano. Devemos todos buscar ser transformados e melhorar nas várias áreas das nossas vidas. Mas a maior e mais importante transformação só pode ser feita por Deus. O primeiro passo para experimentar transformação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando você reconhece e confessa seus pecados e pede a Jesus para entrar na sua vida, você passa a ser um filho ou filha de Deus. Essa é a transformação mais poderosa. Em vez de passar uma eternidade longe de Deus, você vai passar a louvar a Deus no céu para sempre. Você pode ser cristão há muito ou pouco tempo, mas sempre vão existir áreas nas quais você precisa de transformação. Apesar de Deus ser todo-poderoso, Ele nunca vai forçar você a mudar. Para você mudar, você tem que permitir que Ele trabalhe em você. Por vezes, a transformação vai doer. Deus vai querer trabalhar em partes delicadas da sua vida. Mas se você deixar Deus operar, experimentará as grandes coisas que Ele tem para a tua vida. Lá no livro de Romanos, quem me acompanha aqui, quem estuda comigo diariamente, minhas mentorandas amadas já estão acostumadas a me ouvir falar bastante sobre esse versículo, porque é um versículo que quando você medita nele, ele te traz transformação, te traz clareza, te traz direcionamento. E eu vou começar logo por ele. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqueles cristãos que vivem de fato pela palavra, vivem isso todo dia. Não importa a fase que você está vivendo, a sua atualização vem do alto. Você está sempre buscando sabedoria, prudência, discernimento, aperfeiçoamento dentro do que Deus tem para você.
Todo cristão vai viver altos e baixos. A vida de Jesus não foi fácil e a nossa, como filhos e filhas dele, também não será. Mas assim como o próprio disse, sejamos fortes e corajosos, pois ele venceu o mundo e nós venceremos também. Temos fé, buscamos a transformação, a renovação diária pela palavra dele e acessamos o seu bom, o seu perfeito e o seu agradável. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos diz assim: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a que vem do Senhor, que é o Espírito. Quando você aceita Jesus de coração e verdade, quando você sente que a vida que tu vivia não te agrada mais, quando chega o dia do basta, você olha para um lado e para o outro e fala: não quero mais isso. Essa vida não me satisfaz mais. Eu quero viver algo novo. Então você se entrega à glória do Pai. Você aceita de fato que acima de você tem um Deus, um Criador, que sempre te amou e que você simplesmente se desviou dos caminhos dele. Então você se devolve para ele e começa a caminhar pelos princípios da palavra dele, permitindo que o Espírito Santo faça a obra em você. E aos pouquinhos, passo a passo, a sua jornada vai sendo definida, os seus olhos vão se abrindo, a sua fé se multiplicando e você sendo abençoada a cada dia. 1 João, primeiro capítulo, versículo 9, nos diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muitas pessoas, até se dizendo tementes a Cristo, vivem pelos princípios do Evangelho, né? Tá sempre ali com a Bíblia a postos. Ainda assim, eles não conseguem acessar a clareza que a palavra do Pai tem. A própria palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, diz que a sabedoria vem do ouvir a palavra do Pai. Mas não somente ouvir, precisamos compreender, precisamos guardar no coração e principalmente praticar. Quanto mais praticamos, mais fácil fica viver para Cristo. Eu costumo enfatizar nos meus estudos que o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. Pela palavra do Senhor e a clareza que Ele te dá, você compreende que é caminhando que se faz caminho. A sua jornada vai ficando mais clara e definida quanto mais você se entrega à palavra, quanto mais você vive aquilo que Jesus e a própria palavra em si te ensina a cada dia. Então não é uma coisa decorada, é uma coisa vivida. A Bíblia não é um livro apenas de versículos para você decorar e ter as referências na ponta da língua. É um livro que te ensina lições e princípios, que de fato te ensina a viver, te ensina a ser melhor a cada dia. Não é melhor do que ninguém. Abaixo das nuvens não há ninguém melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas, tá? Ele nos capacita, cada um segundo a sua essência e a sua capacidade. É uma decisão, é uma escolha que fazemos de servir a Ele, de sermos gratas a Ele. Então, Ele nos capacita, nos renova, nos patrocina de acordo com a nossa capacidade. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o que esse versículo nos diz? Quando nos devolvemos para Cristo, automaticamente estamos nos despindo de quem nós éramos. Nós nos limpamos a cada santo dia, na presença do Deus vivo. Nós não nos permitimos bebermos novamente daquela água suja,
uma vez que a gente já deu um basta, uma vez que a gente já entendeu que a nossa recompensa não é dessa terra, uma vez que a gente já compreendeu que Jesus é de fato a verdade, o caminho e a vida. Então é essa vida que nós queremos viver ainda aqui. Nós não precisamos esperar o juízo para nos arrependermos. Não, nós podemos fazer da nossa vida o Éden aqui. Papai do céu deu uma vida para cada um de nós e é de nossa responsabilidade a cada dia fazermos o nosso melhor para Ele, se abastecendo da palavra dEle, vivendo pelos princípios que Ele nos ensinou. E se você ainda não sabe qual é a sua jornada, o seu propósito de vida, continua caminhando na palavra. Se tem dúvida, me chama aqui. Hoje em dia a palavra ela é tão desmistificada, tá tão mais fácil compreender. Eu tenho muitas alunas que já têm uma certa idade que comentam comigo que antes era difícil compreender a palavra, mas hoje tem tantos canais de bênção, tem tantos instrumentos usados por Deus, que além de trazer a palavra, ainda traz a clareza dela, como eu estou fazendo aqui, transbordando na tua vida. A comunicação ela é fundamental, não só para você se comunicar com o mundo, para você continuar aprendendo. Se você tem dúvida, faça perguntas. A sabedoria, ela mora na pergunta. É com a resposta que você vai transformar o seu entendimento e a sua própria vida. É a partir da sua humildade em entender que a nossa vida é um eterno aprendizado, que nós a cada dia seguimos crescendo na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Então não se limita, não. Não sinta vergonha. A vergonha ela não é do Pai, tá? Então se você tem uma pergunta aí queimando no seu coração, chama em inbox ou deixa nos comentários. Eu vou te responder com muito respeito e com muito amor também. Livro de João, 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Todo aquele que tem esperança nele, purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Toda a nossa vida aqui, como cristãos, a cada dia, o nosso desejo é de estarmos puros, de nos mantermos intocados, incontamináveis com as coisas que não agradam o coração do Senhor, com as coisas do mundo. E por que a gente fala isso? Deus é o Criador de todas as coisas, mas no mundo jaz o maligno. Então, o discernimento de compreendermos aonde nos cabe, o que nós podemos fazer, a gente encontra aqui no estudo da Palavra do Pai, porque a palavra é clara, né? Só vai acessar o reino de Deus e a sua justiça aqueles que buscarem, aqueles que se dedicarem, aqueles que estão sempre se autoanalisando, se autodisciplinando, se autocorrigindo, se autorresponsabilizando. Essa é a função do cristão, da cristã, da pessoa que ama e teme ao Senhor e que quer uma vida abundante, uma vida plena, sem as amarras do mundo, sem as negatividades que te impedem de acessar o que Deus tem para você. Continuando aqui, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais no céu. Quando a gente encontra alguém semelhante, né? Já viu aquele tipo de pessoas que você senta com ela e conversa horas e horas e horas e você sente ali o amor de Deus, a presença do Pai em cada conversa, conversas produtivas. Às vezes não precisa nem ser uma pessoa do teu convívio, mas que você não vê há muito tempo, mas quando se encontra aquela paz, aquela alegria contagiante. É bem isso que a palavra de Deus procura nos mostrar nesse Mateus capítulo 5, versículo 16. Quando estamos sobre o favor do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele age, ele move-se nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, na frequência que o nosso corpo emana, que as nossas palavras transmitem. Então, essa é a graça
de caminhar sobre o favor do Senhor. Tudo que você se dispõe a fazer tem graça em você. Com quem você vai se conectar, você vai conversar. O outro sente amor nas suas palavras, sente que de fato o Espírito de Deus está sobre você, que você é um canal de bênção. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E como é que eu faço isso, Paty? Quando você se apresenta ao Senhor de coração e verdade, o que é de coração e verdade? É sem reservas, é sem fingimento, sabe? Eu vejo tanta gente por aí, eu vejo e a palavra mostra, hoje sem identificar porque eu estudei, eu conheci isso na palavra. Acho que no livro de Marcos, não vou precisar a referência, mas fala sobre os fariseus, né? Aquele povo hipócrita que tem Deus na boca, mas longe do coração. E na nossa humanidade hoje a gente vê muito isso. Pessoas que falam, mas não vivem do que falam. E essa frequência a gente reconhece à distância, a gente não precisa nem ver a pessoa, basta ouvir o que ela está falando, que o nosso coração já tranca, o Espírito do Senhor já nos mostra, olha, sai de perto, não se contamina, né? Então, quando a gente vai se apresentar para o Senhor, a gente tem que se apresentar sem ressalvas. Quando a gente fala assim, eu me rasgo na presença do Senhor, por quê? Porque Ele sabe, não adianta você chegar com palavras maravilhosas, com textos lindíssimos, se o seu coração está contaminado, se o seu coração está sujo. Ele sabe, e isso acaba se tornando pecado. Lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo do 10 ao 12, nos diz assim: creia em mim. Perdão, gente, eu moro no andar de baixo e a minha vizinha deve estar fazendo alguma coisa lá que está aparentando aqui, a gente está ouvindo barulho, eu peço perdão por isso, tá? Livro de Salmos, capítulo 51, versículo do 10 ao 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da sua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Isso é uma oração, gente. Isso é uma oração que nós devíamos recitar a cada dia, até para a nossa repreensão. Porque quando estamos fora do favor do Pai, nós não somos alegres, nós não temos a alegria, nós não somos felizes, porque a felicidade faz parte de nós. Na minha mentoria, a maior dúvida das mulheres, né, que meu público é mais feminino, elas falam, o que eu faço para ser feliz? Como encontrar a felicidade? Eu estou buscando a felicidade, não acesso. Gente, a felicidade está em vocês. Parem de colocar a felicidade de vocês em pessoas, em situações, em aquisições. Vocês já são felizes. Quem tem Deus tem tudo. Sabe, isso faz parte do MPD, da mentoria Destravar Emocional, onde você aprende que tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa capacitar e aperfeiçoar o que Deus te deu diariamente. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os doentes e os sãos só precisam continuar se abastecendo dele. Tem muita gente dodói, tem muita gente ainda adormecida, que ainda não acordou. Então, nosso trabalho como desperto é mostrarmos não só através das palavras, mas principalmente da nossa vida, é a nossa conduta, é o nosso testemunho das nossas experiências com Jesus que vai fazer o outro ver que é possível aquele sonho, aquele desejo ardente que ela tem no coração, falando propriamente das mulheres, no caso das minhas mentorandas, que é possível realizar, que esse desejo que queima lá dentro do coração, na verdade é o Espírito Santo mostrando, filha, sai daí, filha, se mexe, mova-se na direção do que eu estou mostrando para você. Só que isso você só vai conseguir ver com clareza e viver plenamente obedecendo os mandamentos do Pai, vivendo de acordo com o que a Bíblia ensina. E é isso que a gente faz junto, lá no MPD. Efésios, capítulo 4, versículo 29.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nossa, isso aí é uma exortação a nós sermos comedidas no falar. Nós não podemos simplesmente abrir a boca e falar qualquer coisa, porque o que você lança de qualquer jeito vai voltar para ti de qualquer jeito e não vai ajudar nem a você, nem aquela outra pessoa que está te ouvindo. Então, quando você mantém o seu coração limpo, limpo de negatividade, limpo das coisas que contaminam, né? Limpo das coisas do mundo, quando você vai profetizar, quando você vai aconselhar, quando você vai ensinar, você está abrindo a boca e está sempre ensinando coisas que vão agregar valor na vida daqueles que vão te ouvir. Porque a sua fonte é positiva. Você está sempre buscando, você sabe de onde veio, você sabe onde está e sabe exatamente para onde você vai, porque a sua vida gira em torno de Deus. Tudo que você faz é consagrado a Ele. Todas as suas ações, seus pensamentos, emoções, palavras são baseados no que você pede a Ele, no mover do Espírito Santo em você, na sua jornada. É para frente e para o alto. É sempre buscando o reino de Deus e sua justiça. Então, quem tem esse processo de vida gravado em seu coração, praticado dia após dia, não vai abrir a boca para profetizar algo que não venha do Senhor, né? Não tem cabimento. No livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 19 ao 26, nos exorta assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu interrompo só para falar para vocês que o domínio próprio é o que a gente chama hoje de inteligência emocional. Quem tem o seu emocional ativado é aquela pessoa que está sempre controlando as suas emoções. É aquela pessoa que está sempre dosando o que deve ou não falar, o que agrega ou não na sua vida, o que escuta que vai fazer bem e o que não faz bem. Está sempre descartando. É de fato o discernimento de falar, a sabedoria que o Pai dá, de interpretar frequências, de fazer perguntas para saber a intenção do próximo. Tudo isso vem da inteligência emocional ativada. É uma inteligência que o Papai do Céu dá para todos nós que buscamos estar sempre sobre o favor dele. Quanto mais você procura se interessar pelas coisas do Pai, mais ele vai te dando conhecimento, sabedoria e o direcionamento do que você precisa fazer, o que você precisa acessar, com quem você precisa se conectar. Todos esses direcionamentos você consegue estudando a palavra do Pai diariamente. Como nós vemos fazendo, aproveitando o gancho de segunda a sexta, no @PatriciaProcopioOficial, no Instagram. Estamos fazendo o estudo bíblico mais devocional, de segunda a sexta, às 5 da manhã, antes do nascer do sol. Aquelas que querem tomar água limpa, né? Como diz o ditado aí, que quem levanta antes do sol bebe água limpa. Venha se juntar a nós, venha se abastecer do maná, do alimento, logo nas primeiras horas da manhã, aonde a gente se fortalece, aonde a gente liga o nosso espírito ao Espírito do Pai e fazemos de fato um magnífico dia na presença do Pai. Então fica aqui o convite. Se inscreve no canal, porque aí você recebe todas as notificações. Compartilha também, porque é bênção atrás de bênção, graça atrás de graça. Não há nada melhor do que a sabedoria do Senhor nas nossas vidas, nos ensinando a viver
e sendo exemplo, né? Influenciando positivamente a vida do próximo também. Então, continuando aqui, eu vou reler para ficar de fácil compreensão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. Isso a gente vê muito no mundo. É sempre um querendo ser melhor que o outro. É aquela hipocrisia que fala que quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Mentiras. Aquelas pessoas que sofrem e ficam guardando aquela mágoa, não ressignifica, tornam-se pessoas amargas, pessoas maldosas, pessoas que não confiam, enfim, pessoas que não se permitem ser felizes. Como eu falei antes, quando você se devolve para o Senhor e começa a caminhar pelos princípios da palavra dele, você se sente feliz. A felicidade está dentro de você. Simplesmente assim. Se você não é casada ainda, você, quando for encontrar o seu futuro varão, né, a sua união com o varão só vai multiplicar aquilo que você tem. Você não vai encontrar um varão para ser feliz. Você é feliz e encontrou alguém que vai multiplicar essa felicidade. As pessoas lá fora têm um conceito diferente de relacionamento. A sua felicidade não está na mão de ninguém, ela está dentro de você. Você já é feliz, porque o Papai do Céu te faz feliz diariamente. Quem tem Deus, tem tudo. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Somos nós que temos dia após dia experiência com o Pai, que vivemos pelos princípios da palavra e abrimos a boca para profetizar bênção também na vida daqueles que querem, né? A palavra do Senhor, ela está aqui, ela é de graça, ela é para qualquer um que deseja e tem acesso, né? Não é para todos. Diz a palavra do Senhor que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, né? Mas aqueles que querem, aqueles que buscam, aqueles que dedicam sua vida ao aprendizado, ao viver pelos princípios, esses são usados pelo Pai constantemente. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 11. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E estou convencido de que aquele que começou uma obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia ele nos salvou, para lavar, regenerador e renovador o Espírito Santo. O que esse versículo fala pra gente? O que a palavra em si, ela diz que no dia do julgamento, claro que a misericórdia do Senhor está sempre sobre nós, né? Mas são os nossos atos, a fé que nós temos nele e os frutos que essa fé produziram no decorrer da nossa vida, né? Nós seremos julgados pelo que nós praticamos, pelo que nós acessamos, pelo que nós deixamos entrar no nosso coração e os frutos que isso produziu. Por isso que a entrega do nosso coração e o pedir a Deus que sejamos direcionados pelo Espírito Santo dele tem que ser constante, né? A nossa consciência tem que estar ligada na atualização. Nós a cada dia precisamos ser atualizadas pelo amor, pela clareza, pela sabedoria, pelo direcionamento e discernimento que vem do Senhor, né? Afinal de contas, é o buscar o reino dele e a justiça dele que nos faz caminhar segundo a vontade dele,
Então, é do nosso interesse estar sempre nos abastecendo nele, sempre buscando por ele, sempre fazendo a vontade dele. No livro de... Para a gente encerrar, nesse é um pouquinho grande, eu vou encerrar com ele. Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 ao 14. Nos diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. E o que esses versículos, esses 14 versículos nos diz? Deus é tão poderoso que os ossos já estavam mortos e secos há muitos anos. E Ele trouxe de volta a vida, Ele fez nascer músculos, tendões, carne, pele e soprou o Espírito neles. Se Ele fez isso com os mortos, imagina conosco que estamos aqui na nossa jornada, perante Ele dia após dia. Então, que esse estudo tenha trago clareza no seu coração, que a cada versículo você medite naquele que mais tocou o seu coração. Eu sei que a gente estudou sobre vários, mas teve um que queimou aí dentro. Teve um versículo que te trouxe a realidade, que te fez pensar. Deixa aqui nos comentários ou vem conversar comigo em box. Vai ser uma alegria muito grande esclarecer suas dúvidas, te dar um direcionamento, te consolar em algo que você precisa, porque é na decisão e na escolha diária, é no abastecer da palavra e viver de fato pelo que ela nos ensina, que a gente acessa o bom, perfeito, agradável do Pai todos os dias da nossa jornada. Então, se você não faz parte, se inscreve no canal para você receber todos os conteúdos que eu deixo aqui diariamente. Esse quadro ele é semanal, né?
Eu vou continuar fazendo ele enquanto vocês solicitarem. Tem um grupo no WhatsApp onde a gente se comunica, fica mais pertinho, onde se recebe também todos os conteúdos, tudo que eu posto, tudo que eu exerço, eu coloco lá e fico à disposição também para você fazer perguntas, para a gente interagir com os outros membros do corpo de Cristo que estão lá, e assim a gente cresce junto. É o nosso trabalho de formiguinha, voz que clama no deserto, como João Batista nos ensinou lá atrás. Então eu encerro por aqui, desejando a você um magnífico dia na presença do Senhor, que tudo que você faça com quem você quer, com quem quer que você vá se conectar, a presença do Pai, o amor do Senhor esteja no seu coração e nas suas palavras. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.